Procrastinação. Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente já deve ter um bacharelado nisso. E não é pra tanto, não tem uma pessoa que eu conheço que não tenha passado por isso. No vídeo de aprendizado do canal, eu até falei sobre esse assunto, mas ficou bem vago. Então eu achei que seria legal aprofundar mais sobre esse tema. Se você não sabe o que é procrastinação, basicamente é o ato de adiar a execução de uma tarefa ou atividade até os últimos minutos ou dias de um prazo. Ou seja, procrastinar é basicamente quando você tem uma tarefa pra fazer, mas fica deixando pra depois até ficar quase sem tempo. E não confunda procrastinação com preguiça, são duas coisas diferentes. Enquanto a preguiça é quando você não quer fazer a tarefa e inclusive não faz, na procrastinação você quer, mas não agora. Na procrastinação você prefere realizar outras tarefas mais prazerosas, né, do que realmente fazer o que você precisa fazer. Tipo ficar rondando o feed do Instagram, TikTok, etc. Pra você ter ideia do quão preocupante tá a situação, uma pesquisa feita por Piers Steel da Universidade de Calgary Cayenne, acho que eu falei certo, constatou que 95% da população procrastina ocasionalmente, ou seja, de vez em quando sem muita frequência. Porém, veja só, em 1978, 5% das pessoas sofriam com procrastinação crônica e hoje 20% das pessoas sofrem cronicamente com isso. Se você não sabe o significado de crônico, é basicamente doença. Imagina você não conseguir fazer quase nada sem ficar postergando a atividade que nem maluco. Pois é, 20% das pessoas fazem isso. Mas calma que piora, aqui no Brasil, 33% a 50% sofrem com isso de forma crônica. Então acho que você entendeu quanta coisa tá séria. Uma das causas principais para que a procrastinação ocorra é a falta de motivação. E isso acontece muito na área de tecnologia, porque querendo ou não, a forma como a gente foi introduzido a ela foi muito milagrosa. São inúmeros os vendedores de cursos que prometem nos transformar em programadores em um mês. Mas na verdade, esses prazos são ilusórios, feitos apenas para chamar sua atenção, porque é impossível, e repito, impossível aprender a programar nesse tempo curto. E quando a gente cai de cara nos estudos e percebe que não é bem assim, a motivação cai quase que totalmente. Isso quando não somos nós mesmos que criamos expectativas de dominar uma tecnologia como ninguém jamais fez. Aí no meio do caminho a gente desanima. Outro motivo que contribui para essas estatísticas é o que o Peter Ludwig chama de paralisia decisória. Em seu livro O Fim da Procrastinação, ele diz: a quantidade de oportunidades que o mundo atual oferece é estonteante. Mais oportunidades implicam mais escolhas e trazem um problema inesperado. Quanto mais problemas existem, mais difícil é tomar uma decisão. A paralisia decisória entra em cena. O que ele quer dizer com isso é que nos dias de hoje estamos rodeados de escolhas e opções. Graças à internet temos milhões de dados sendo publicados diariamente. E essa sobrecarga de conteúdo pode causar uma indecisão no indivíduo. Quer aprender programação? Beleza. Mas que área? Web? Mobile? E a linguagem? PHP? Qual framework você vai estudar? Laravel? Symfony? Zend? E por onde você vai estudar? Curso? Livro? Acho que você já entendeu o que eu quis dizer. A questão é que toda essa carga de opções faz com que a gente congele e não consiga decidir, atrasando ainda mais as nossas ações. Alguns outros motivos podem incluir medo do fracasso, perfeccionismo, baixa autoestima, motivo que não falta. E as consequências disso tudo são ainda piores, porque hora ou outra a gente vai precisar fazer as tarefas que a gente procrastinou. E procrastinando, todo esse acúmulo vai ficar pro finalzinho do seu tempo. E isso vai causar um sentimento de culpa por não ter cumprido com suas obrigações, desânimo ao perceber que suas metas não estão sendo concretizadas, estresse e ansiedade ao ver que as tarefas acumularam, baixa autoestima porque você vai se desprezar por causa disso, e também tem as consequências da sua vida profissional, como o baixo desempenho e perda de oportunidade. E isso sem contar as consequências físicas, como as doenças cardiovasculares, quando o problema é crônico, claro. Enfim, acho que deu pra entender que o bagulho não é bom. Beleza, maravilha, mas como a gente resolve isso aí? Como a gente faz pra pelo menos reduzir a frequência da procrastinação? Senta aí, filhão. Mas antes, você que tá precisando de um serviço de hospedagem pra deixar seus projetos no ar por um preço baixinho, te apresento a Square Cloud. Esse canal tem parceria com a Square Cloud. Se você é um desenvolvedor e deseja subir as suas aplicações na nuvem sem sofrer ou esvaziar a sua carteira, eu te recomendo a Square Cloud. A Square Cloud é um serviço de hospedagem que é ideal caso você seja desenvolvedor de bots, sites, APIs, qualquer coisa que você queira deixar online. A Square Cloud também conta com incrível equipe de suporte e serviços de extrema qualidade. A simplicidade que você tem de enviar o seu projeto e gerenciá-lo é algo que você raramente vê por aí. Tá precisando de hospedagem boa e barata? Link na descrição. Para começar, eu acho interessante de falar da motivação. Seguinte, tudo ou quase tudo que você faz precisa de motivação. É porque a motivação é literalmente motivo para a ação. Motivação. Se você tá vendo esse vídeo é porque você tá motivado a vencer a procrastinação. Mas deixa eu te contar, nem todo tipo de motivação é necessariamente bom. Ainda no livro do Peter, ele descreve dois tipos de motivação: a extrínseca e a intrínseca. A motivação extrínseca é basicamente quando você faz uma tarefa, mas a motivação por cima dela gira em torno de alguma coisa externa à tarefa em si. Um bom exemplo são os mimos que a gente dá pra si mesmo depois de fazer uma tarefa. Depois de estudar, vou comer uma barrinha de chocolate pra me recompensar. E também as motivações negativas, como a pressão de precisar realizar uma tarefa sob a ameaça de ser demitido no seu emprego. O grande problema com esse tipo de motivação é que pouca dopamina é liberada enquanto a tarefa é realizada, pois querendo ou não, a gente tá se forçando a fazer algo que não quer, e com essa baixa
carga de dopamina, sua criatividade e capacidade de aprender é reduzida. Se contar que a dopamina liberada não tem relação com uma tarefa, e sim com uma recompensa ou pressão externa que você colocou sobre si mesmo. Então vai ficando cada vez mais difícil de realizar aquela tarefa. Já a intrínseca segue um caminho diferente. Várias pessoas decidem criar metas para gerar motivação, e parece plausível, porque a gente consegue imaginar a satisfação que vai obter quando cumprir a tarefa. Porém, um dos problemas é que essa satisfação dura por um curto tempo, fazendo você voltar ao estado de desânimo que estava antes. O nome desse efeito é adaptação hedônica, que é quando adaptamos a nossa felicidade à conquista alcançada, voltando a como estávamos antes de alcançar a conquista. Então a gente fica animado para alcançar uma meta, alcança a meta e aos poucos nossa felicidade vai diminuindo até chegar ao ponto que estava antes de alcançar aquela meta. Graças a isso, a gente vai precisar criar metas cada vez mais altas cada vez que a gente alcança uma. E uma hora isso vai cansar e frustrar pela meta ser alta demais. Tá, e finalmente o que é que eu faço? Não posso comer chocolatinho, levar chocotado? O que é que eu tenho que fazer? Existe um tipo de motivação que é uma das mais poderosas, que é a motivação baseada na jornada. E sim, é aquele papo, a verdadeira felicidade vai estar na jornada, no processo e não nos resultados. E eu aposto que você já ouviu essa conversa em algum canto. Mas eu não tô falando da boca pra fora não, isso é realmente uma realidade. Existe um conceito amplamente estudado na área da psicologia que é o estado de fluxo, ou flow como preferir. O flow é um estado de satisfação que acontece enquanto a gente realiza a tarefa, ou seja, durante ela. Sabe quando você se sente tão envolvido em uma tarefa que esquece tudo que tá acontecendo ao seu redor e o tempo até começa a passar mais rápido? Isso é basicamente o flow agindo. E isso contradiz o senso comum de que a felicidade está nos resultados, porque ao mesmo tempo que o flow gera a satisfação durante a tarefa, os resultados vêm em maior quantidade quando a gente consegue se envolver com a tarefa. A felicidade na jornada está bem relacionada ao sentimento de propósito, quando você tem um motivo para fazer o que faz além de si mesmo. E além dos ganhos materiais, fica muito mais fácil aproveitar a jornada. Eu, por exemplo, tenho o meu canal e fico feliz durante a criação dos vídeos. Isso porque eu sinto que estou realizando alguma coisa além de mim mesmo. Pensar que cada vídeo pode ter ajudado centenas e até milhares de pessoas é um motivador absurdo para mim e me faz ficar contente com o processo de crescimento. E cada comentário e cada agradecimento que eu recebo de vocês tira um sorriso de mim. Claro, não tô falando que você precisa criar conteúdo ou coisa parecida. Inclusive, se você é estudante, cara, eu fiz um vídeo só sobre estudos, comentando técnicas e dados sobre como a gente não sabe estudar direito. Recomendo você assistir depois disso aqui. Porém, a motivação não é tudo, né, filho? Existe outra coisa que se chama disciplina. E não adianta você ter motivação se não tem disciplina. E imagino que é aqui que a maioria das pessoas tem dificuldade. Seguinte, emoção e razão. Essa dualidade nunca vai muito bem, né? Você quer fazer algo, mas as suas emoções insistem em não fazer. Até porque a procrastinação gira em torno disso. Querer fazer algo, mas não conseguir dar a ordem a si mesmo de fazer. E isso acontece também porque o nosso cérebro pode ser dividido em três partes. O neocórtex, que cuida da racionalidade, o sistema límbico, que é responsável pelas emoções, e o cérebro reptiliano, que são nossos instintos. O sistema límbico, que é responsável pelas emoções, está alocado em uma área muito mais profunda do cérebro. E graças a isso, existem mais conexões neurais do sistema límbico para o neocórtex do que o neocórtex para o sistema límbico. Se você não entendeu, isso significa que as suas emoções influenciam mais a sua razão do que a sua razão influencia as emoções. Então é muito mais fácil suas emoções controlarem seus pensamentos do que os seus pensamentos controlarem as suas emoções. E essa dificuldade se dá muito quando as nossas emoções se deparam com uma tarefa ou obstáculo que para ela parece muito complicado. O nome disso é aversão emocional, um sentimento de repulsa, de negação a fazer algo por conta das nossas emoções acharem difícil demais. E infelizmente não é algo que você vai resolver mudando suas emoções. Você não consegue mudar o que sente. Então a melhor opção nesses casos é diminuir a tarefa. Se você tem um curso online para fazer e tá procrastinando para fazer, esquece o curso, foca em uma aula somente. Se compromete a ver uma aula só. Primeiro que a tarefa vai ser muito mais simples e diminui a aversão das suas emoções. E segundo que a repetição constante dessas pequenas tarefas também vai influenciar a criação de hábitos, o que vai facilitar mais ainda a fazer coisas difíceis. E quando já tiver fácil, você aumenta a carga e GG. Não vou me estender muito sobre os hábitos para o vídeo não ficar enorme, mas quem sabe eu faço um vídeo só sobre isso, quem sabe. Quando você tiver um hábito consolidado, é interessante aumentar a carga da tarefa, para aí você aos poucos dominar a sua aversão àquela tarefa e cada vez fazer mais. E uma coisa que eu uso muito e sempre me ajuda, que é algo óbvio também, mas muita gente não faz direito ou nem tenta, que é a lista de tarefas. Como a gente falou anteriormente, um dos motivos para a procrastinação acontecer é porque não sabemos o que fazer. E a lista de tarefas ajuda muito nesse quesito, porque a gente consegue organizar e estruturar de uma forma que a gente tenha uma ideia de quais tarefas priorizar. Quando você cria um roteiro do que fazer durante o dia, você não vai mais precisar ficar gastando neurônio pensando no que fazer. E isso acaba até fazendo você ter menos estresse de certo modo. Existem vários apps e sistemas que permitem a criação de lista de tarefas, mas eu pessoalmente gosto e prefiro usar o próprio Google mesmo. Ele mesmo tem uma interface para a criação de tarefas e toda tarefa que você cria fica sincronizada com a sua conta. Então você pode ver do PC e tudo mais. E também porque a maioria dos apps de tarefas geralmente cobram para salvar na nuvem e para todas as funções, tipo a repetição diária. Então eu prefiro ficar no Google mesmo. Então beleza, vou fazer o seguinte, aqui na Play Store eu vou precisar por Google Tarefas e vou instalar esse daqui, ó, esse Google Tarefas. E eu vou abrir ele. Ó, esse aqui é o aplicativo da interface das tarefas do Google. Claro, você pode usar o Google Agenda também, mas eu prefiro usar esse aqui, é mais bonitinho, não permite as notificações. E aqui tá a tela inicial. Criar uma tarefa nova.
nova, vou apertar nesse botão de mais no canto inferior direito aqui embaixo. Ele vai perguntar o nome da tarefa, vamos dizer estudar HTML. A gente pode configurar uma descrição para ele, não sei o que você botaria aí. Aqui no reloginho a gente pode configurar a hora e a data dele. Ó, quero estudar hoje, no dia 7 mesmo, e em definir hora, vou colocar tipo às 1 hora da tarde. 1 hora da tarde eu vou ter que estudar HTML. E você pode, isso aqui que é interessante, configurar repetições também. Eu vou clicar em repetição. Pode, por exemplo, pedir para ele repetir a cada uma semana, a cada mês, a cada ano. Inclusive informar quais dias da semana você quer que ele repita, quando ele vai parar de repetir. Enfim, são muitas opções interessantes que você pode colocar. Mentira, não vou colocar repetição não. Vou deixar só estudar HTML mesmo. Vou salvar. Pronto, a tarefa foi criada e tá aqui, estudar HTML. E para você não esquecer, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte. Vou voltar na Play Store e vou pesquisar por Google Agenda. Vou instalar. Se eu abrir, pode ver que ele tá aqui, né? Minha agendinha do Google. Se eu vir no dia 7, eu vou abrir a barrinha aqui do lado. E uma coisa que eu gosto bastante de fazer para me ajudar, eu vou vir aqui na minha tela inicial e vou ir no menu de widgets. Aqui nos widgets, eu vou procurar pelo aplicativo, né, de tarefas do Google. Aqui, tarefas. E vou pegar esse widget aqui, ó, da lista. Eu vou colocar aqui. Então agora eu consigo na tela inicial do meu telefone visualizar as tarefas que eu tenho pendente. Vou deixar pequena assim. E tá aqui, ó, estudar HTML. Beleza? Chegou o horário, estudar HTML. Só marco como concluído e acabou. Você pode criar também, apertando no maisinho, e já tem uma interface só para isso. Se você quiser organizar melhor, você pode também criar listas de tarefas. Então, ó, uma lista de estudos. E dentro dessa lista de estudos, poderia criar umas tarefas específicas só para esse tema. Estudar Python. Aí vamos criar outra. Estudar JS. Eu voltando na tela inicial e já vem pra cá, ó, ou não, né? E aqui na tela inicial, para as tarefas aparecerem, a gente clica aqui e vai em estudos. E tá aqui nossa lista de tarefas de estudo. Enfim, eu acho bem interessante você aprender a usar, porque isso aqui pode te ajudar muito a organizar o que você vai fazer durante o dia. E foi basicamente isso. Cara, vou ser sincero com você, esse vídeo não vai acabar com a sua procrastinação. Na verdade, nem é a ideia dele. O meu objetivo aqui foi mais te conscientizar do quão destrutivo isso pode ser pra sua carreira. As dicas que eu dei de como lidar foram passadas de forma não tão aprofundadas, inclusive para te incentivar a buscar o seu próprio autoconhecimento. Existem conteúdos incríveis que vão te ajudar a lidar com isso. Por exemplo, o livro que eu citei, O Fim da Procrastinação. Outro livro interessante também é Micro Hábitos. Lá, além de aprender melhor como funciona o comportamento humano na rotina, ele também ensina com mais profundidade o método que eu ensinei lá atrás de diminuir a carga da tarefa para deixar mais fácil. E dito isso, muito obrigado mesmo por ter visto até aqui. Compartilha esse vídeo para aquele amigo que vive procrastinando e nunca faz o que disse que iria fazer. Aposto que você vai ajudar muito ele assim. Enfim, até logo.